Fala pessoal, tudo bem? Fala galera, tudo bom? Eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. Nós moramos aqui no Canadá e compartilhamos o nosso dia a dia, nossa rotina, nossas conquistas, tudo por aqui pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios de ser residente permanente aqui no Canadá. É isso aí, se você não quer perder nenhum conteúdo por aqui, já se inscreva no canal, assine o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo no canal. E também não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, @brasileirosaomundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real pra vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, pra você que não sabe, a gente mora aqui no Canadá, já vai fazer quase 2 anos, né? Em julho ou junho? Junho a gente completa 2 anos de Canadá e nós já somos residentes permanentes aqui desde abril. A gente recebeu o nosso residente permanente depois que a gente estava 4 meses aqui no país. Porém, não foi só 4 meses de análise. A gente já postou um outro vídeo aqui que mostra toda a etapa do residente permanente. Depois você acompanha lá também. Mas a gente já vai fazer quase 2 anos de Canadá e quase 2 anos de residente permanente. Lembrando que a gente não veio por aquele programa Express Entry. Os dois não falavam inglês fluente. A gente veio por uma oportunidade de emprego. Enfim, pra quem quiser entender melhor, volta depois aí e assiste os vídeos contando a nossa história. Mas hoje a gente vai vir aqui falar pra vocês quais os benefícios de ser residente permanente aqui no Canadá, né? Muita gente não sabe o que muda depois que você torna residente permanente por aqui. Existem vários caminhos para você chegar até a residência permanente, seja ela por estudo, por trabalho, pelo Express Entry, que você já vem direto com a residência permanente, enfim, tem milhões de processos migratórios, vocês podem estudar isso melhor no site do governo, canadá.ca, que lá tem todas as informações oficiais, tá? Mas isso aí não vem ao caso, você vai chegar aqui de alguma forma, e de alguma forma você vai conseguir a sua residência permanente. Mas e aí? O que mudou na nossa vida depois que a gente se tornou residentes permanentes aqui? será que mudou alguma coisa? Vamos ver? Bom, primeiro a gente vai mostrar para vocês o que é o cartão PR, o PR Card que eles falam aqui no Canadá. Então é um cartão normal, a gente vai mostrar para vocês, é claro, a gente vai tampar o número porque é uma informação privada, né, pessoal? Nossa, minha foto tá horrorosa. Ah, você mostrou seu nome? Uhum. Tá. Esse aqui é o que prova que a gente é residente permanente aqui no Canadá. Uhum. É o nosso tão sonhado residente permanente. Dá vontade de dormir com ele. Até um ponto curioso, né? Primeira vez que a gente veio para o Canadá, a gente veio através de uma oportunidade de trabalho. No aeroporto, a gente veio com uma pasta de documentos, um monte de coisa para comprovar, enfim. E depois a gente voltou para o Brasil passar férias e na volta a gente veio só com o cartão PR. Então não precisou aquela pasta de documentação, foi só o passaporte e o cartão PR. Já valeu, a gente pôde entrar no país normal, né? Mas vamos lá, a gente usa esse cartão com frequência? Não, gente. Não. Ele fica quase que num cofre aqui em casa, guarda aí. Ele fica quase que num cofre aqui em casa, porque como é um cartão muito, né, específico e que é o que determina a nossa legalidade aqui dentro do país, a gente não sai com ele na rua por medo de perder, enfim, e o processo para pegar um novo é mais complicado, então a gente não usa ele com frequência. A gente usa a nossa Drive License, que é a carteira de motorista, como prova de documento aqui, e se eles precisam checar alguma coisa é pelo nosso SIN number, pelo nome, enfim, eles já conseguem puxar o nível de... Como que posso falar isso? O nosso status no país. Isso. O SIN number, só para quem não sabe, também é como se fosse o CPF canadense. Tá? Quando a gente veio a primeira vez, o nosso SIN number era atrelado ao visto de trabalho, então era um SIN number temporário. E depois que a gente se torna um residente permanente, a gente tem que criar um novo SIN number, ou seja, um novo CPF sem tempo para expirar. Isso. A primeira coisa que muda quando você se torna residente permanente é o tempo que você pode permanecer dentro do país. Por exemplo, a gente veio com visto de trabalho e a gente podia ficar aqui dentro do país até 2 anos. O Luiz conseguiu 2 anos, eu só consegui 1 ano. Então, depois desse 1 ano, eu tinha que dar um jeito de renovar o meu visto ou pegar a minha residência permanente. E quando a gente pega o residente permanente, a gente pode ficar no país por 5 anos. Ele tem validade de 5 anos,
mas dentro desses 5 anos a gente já pode aplicar para cidadania, que é o que torna a gente um cidadão canadense e que aí não tem mais prazo nenhum. A gente pode ficar aqui para sempre. Então aí já é uma segunda vantagem, né? Só voltando um pouco na primeira, existem algumas nacionalidades, tá? Que se você aplica para uma segunda nacionalidade, você perde a primeira nacionalidade. Então, você pode ficar renovando o seu residente permanente para sempre, tá? Então, é claro, você não pode ter o residente permanente e só morar fora do país e querer renovar. Você tem que morar um tempo no país, no Canadá, né? Eu não sei certinho quanto tempo você precisa ficar aqui no mínimo para você ter acesso a essa renovação, mas eu sei que tem um prazo parecido, tá? Mas como a Ana Paula falou, a gente pode ficar aqui para sempre, e daí tem a segunda vantagem, né, que a gente só pode se tornar um cidadão canadense depois que a gente é residente permanente do país. A gente não pode sair, por exemplo, de um visto de trabalho ou um visto de estudo e já se tornar um cidadão canadense. Não, a gente tem que ter a residência permanente no Canadá antes de ser elegível para aplicar para a cidadania. Ah, eu ganhei a residência permanente, eu já posso aplicar para a cidadania? Não. Então, como que eles fazem o cálculo, tá? Nos últimos 5 anos, você precisa ter ficado no mínimo 3 anos no Canadá para poder aplicar para a cidadania. Só que não é 3 anos seguidos. Quanto que dá em dias? Tem a quantidade de dias. É 365 vezes 3. Bota aqui, a Carol vai botar aqui. Tem uma quantidade de dias, porque não é 3 anos seguidos, tá? Você pode viajar para o Brasil, para qualquer país que você quiser, só que o tempo que você está fora do Canadá não vai contar pros dias que você precisa estar aqui para aplicar para a cidadania. Então tem que só cuidar aí dessas datas para não acabar de você ficar muito tempo fora e perder muitos dias dessa contagem aí, porque acaba atrapalhando e acaba demorando mais para pegar a cidadania. É isso aí. Então, se você quer se tornar um cidadão canadense, antes você precisa ser um residente permanente, tá? Bom, uma outra super vantagem, né, de se tornar residente permanente é que após a residência permanente, você consegue pagar pela faculdade o mesmo preço que um cidadão canadense paga. Ou seja, estudantes internacionais, né, com visto de estudo aqui dentro do país, eles pagam mais caro pelo acesso à universidade, né? Já a gente, como residente permanente, se a gente for fazer um college aqui, a gente paga o mesmo valor que um cidadão canadense vai pagar. Exatamente. Então é uma super vantagem aí. E esse valor é 1/3 do valor de estudantes internacionais. Então, por exemplo, se um college custa 30 mil, para quem é residente permanente ou cidadão canadense, é 10 mil dólares. Então dá para economizar uma boa grana, né? Se você tem interesse em fazer, sei lá, uma especialização, mestrado, doutorado, enfim, pode investir em programas que você consiga o residente permanente antes, para depois estudar no país com um valor mais barato, né? Inclusive aqui os colleges são privados, né? Não tem, tem college público, mas é pago também. Então essa é uma grande diferença, que aqui não tem faculdade pública como no Brasil, todo mundo paga. Existem uns programas de bolsa, enfim, que às vezes você consegue 100%, mas as faculdades são pagas. Bom, outra vantagem de ser um residente permanente no Canadá são algumas oportunidades de emprego que você pode conseguir. Como assim, Luiz? Bom, para você trabalhar em algumas carreiras no governo canadense, você precisa ser residente permanente. Então, para algumas áreas, eles não aceitam somente o Work Permit, porque o Work Permit significa que você tem um visto temporário no país. Então, se você tem interesse, sei lá, em trabalhar em cargos do governo canadense, o residente permanente é uma boa maneira ali de entrada para você conseguir galgar oportunidades dentro aqui do governo. E é claro, com o residente permanente você também tem vantagem de poder trabalhar em qualquer lugar do Canadá, né? Então, se você conseguir uma oportunidade do outro lado do país que pague super bem, você pode ter essa flexibilidade de poder ir e vir, morar em qualquer lugar do Canadá, que é algo bem interessante, né? Isso. Bom, a outra super vantagem é o patrocínio aos familiares que querem morar no Canadá, né? Essa aí é o que a gente mais espera fazer.
A gente não sabe explicar direito, a gente não vai entrar em detalhes, porque é um processo muito complicado e a gente não sabe sobre isso, a gente não é consultor de imigração para entender, mas a gente pode patrocinar a nossa família, que é como se a gente passasse a nossa residência permanente para eles, a gente estende a nossa residência permanente para eles, mas só vale para pai e mãe. Tá? Não vale para irmão, não vale para tia, é só pai e mãe. Independente da idade dos pais. Avós não, né? Não. Não. Avós não. Mas enfim, é um processo bem burocrático, a gente não foi atrás disso ainda. A gente tá tentando aplicar pro Supervisa das nossas mães, porque o Supervisa, quando você já é residente permanente aqui, você faz uma carta explicando, né, que você já é residente permanente há tanto tempo, que sua mãe vai vir te visitar, que você vai patrocinar, você tem que provar fundos, então é um processo ali. Então a gente decidiu aplicar para o Supervisa antes da residência, porque a residência é realmente um pouquinho mais complicado e exige mais money. Na verdade, o processo para aplicar para a residência da família ele é um processo longo, demorado. Então, assim, normalmente o prazo de análise é mais de 2 anos. E tem um negócio que você tem que ser convidado, né? Na verdade, você faz uma aplicação e faz como se fosse um pool. Então, você se inscreve lá no programa e tem que esperar o governo abrir vagas para você poder aplicar para os seus pais. Então você faz um cadastro, espera o governo abrir vagas para processamento de novas pessoas, daí sim você pode aplicar para os seus familiares. Mas tem que estar no país já há algum tempo, não é só ter o residente permanente já aplicar, tem que ter alguns impostos de renda, tem que comprovar fundos também, onde comprove que você pode manter os seus familiares se acontecer alguma coisa, se eles não conseguirem emprego. Enfim, é um processo mais longo, mais demorado um pouco, e como a Ana Paula falou, às vezes o processo de Supervisa acaba saindo mais rápido, mas o Supervisa é um visto temporário, um visto de turista, tá? Não é um visto onde os nossos pais podem trabalhar no país. Então, a gente vai fazer o Supervisa, mas também vai fazer a aplicação futuramente do patrocínio familiar. Isso aí. Bom, e pra fechar esse vídeo, vale a pena ser residente permanente aqui no Canadá ou não vale a pena? Bom, na minha opinião, vale super a pena, porque como a gente falou aqui, algumas vantagens para vocês, assim, dá mais segurança, mais tranquilidade da gente poder morar a vida inteira no país, a gente não ficar preocupado, poxa, será que meu visto tá expirando, vou ter que arrumar um programa para aplicar, para renovar, enfim, tem essa tranquilidade em relação ao tempo que a gente pode ficar no país. Então, depois que a gente teve o nosso residente permanente, deu aquela ufa, mais uma etapa concluída. E é claro, as oportunidades que acabam surgindo, né? Então, depois que a gente se torna residente permanente, a gente, se eu não me engano, só não pode votar e concorrer a um cargo político, uma coisa assim. Mas a maioria das vantagens que um cidadão canadense tem, a gente também tem acesso por ser residente permanente. Então, assim, abre um leque de possibilidades ali pra gente e, assim, pra mim vale super a pena. Pra mim também. E agora, bora terminar de contar os dias ali pra cidadania. A cidadania é bem complicadinho, tem uma prova, você tem que jurar bandeira, você tem que cortar o seu cartão do PR na frente do cônsul lá, sei lá quem que faz a cerimônia. Mas enfim, isso aí é papo pra outro vídeo. Quando a gente conseguir a nossa cidadania, a gente vem aqui compartilhar com vocês, mas por enquanto a gente tá bem tranquilo. Tamo aí. Se precisar renovar o PR, a gente renova o PR também, sem problema nenhum. Mas só lembrando, tá, pessoal, não é um processo fácil, é um processo que tem que ter muito estudo, muita dedicação, mas se você tem esse sonho, corra atrás, porque é possível para qualquer pessoa, ok? Bom, então foi isso, espero que tenha dado uma luz aí pra vocês entenderem um pouquinho mais quais são as diferenças de ter uma residência permanente aqui ou não. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que o que a gente souber responder, a gente vai responder vocês. E lembrando que todas as informações oficiais estão no site do governo canadense, canada.ca. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui pra gente, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e também ativa o sininho de notificações. É isso aí, também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @brasileirosalmundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!